Agora sim, ele está entre nós, finalmente aqui em mãos, nosso queridíssimo essencial Safran masculino. Queria muito conhecer esse perfume, trazer aqui para vocês e fazer um resumão do que eu achei dessa fragrância. Gostei, não gostei, vale a pena? Descobre aqui com a gente, então já sabe, a casa é sua. Chega aí. E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Wesley Dicas. Obrigado, como sempre, a você que está sempre apoiando de alguma forma, inclusive nos comentários também, fazendo a sua participação em cada vídeo. E aquele lance também que eu venho pedindo aqui, tem dado muito certo, que é deixar o seu hype, seus pontos de hype. Ajuda muito o canal, ajuda muito o vídeo em questão a alcançar mais espectadores, tá bom? Desde já, agradeço a participação de todos vocês. Vamos lá, então? Tá aqui o frasco, bonitão, né? A cor. Frasco, questão de formato é o mesmo, lógico. Mas a cor, aquele vermelhão, bem interessante mesmo. Puxado, claro, pro açafrão, que é o nome que acompanha aqui, Safran. Que traz essa nota, essa matéria-prima, que é considerada também, assim como o Oud, por exemplo, considerada uma das mais caras. E ao mesmo tempo muito utilizada na perfumaria árabe. Então o essencial Safran vem com essa ideia. Claro, vocês já devem ter ouvido por aí. A ideia de trazer uma receita árabe. Não é a primeira vez, a gente sabe que a Natura já trouxe isso com a linha Oud, e também trouxe um pouco disso com, eu diria, com Essencial Único, que também eu acho que é um perfume luxuoso, fora da curva. O próprio Mirra também acha um perfume bem luxuoso, que traz um toque dessa espécie de receita de perfumaria árabe. E como é o Essencial Safran na minha percepção? Olha, eu não vou, nem a pau, nem por decreto, estacionar nesse caminhão de notas que é apresentado aí no Fragrante, que vocês devem estar vendo aí na tela. São referências, parece até aqueles perfumes old schools, né? Que traziam um caminhão de nota, time de futebol, como diz o André Vasconcelos, de notas, tá? Mas eu vou observar aqui, trazer à mente, né? Tudo aquilo que eu observei, mais como um ponto de resumo daquilo que realmente eu sinto, né? Vou dizer que eu sinto cada exata nota apresentada aí nessa pirâmide extensa, tá? Mas assim, vamos tentar resumir assim uma espécie de um perfume que abre bastante frutado, traz cardamomo de início, traz o lado aromático junto com o frutado, essa penca de frutas, né? E traz esse lado aromático da lavanda. Então ele começa realmente um perfume que, vendo como um todo essa pirâmide olfativa, parece que vai ser um perfume extremamente denso, mas ele já traz uma leveza inicial, digamos assim. Ele já começa com esse tom frutado e, ao mesmo tempo, aromático. No meio já começa assim, a apresentar o que ele veio, né, o que ele trouxe como proposta. Já vem o açafrão, que logo ele vai casar com notas de fundo, muitas especiarias, né, eu sinto que é um perfume basicamente especiado. Então você tem Spink, né, o famoso Spink, que faz a vez aqui da canela, traz as pimentas que ora se apresentam mais frescas, ora, quando bem entendem, traz aí uma questão mais aquecida, né? Onde o perfume vai aos poucos se tornando um perfume mais especiado, pendendo para o lado doce. E esse açafrão, né, que é a proposta, é o centro do nome, do próprio caminho olfativo de Essencial Safran, ele vai, por sua natureza de ser uma nota que pende para algo, né, encouraçado, ele vai para as notas de fundo ali, que são couro, camurça. Então, pense nesse perfume como, até aqui, frutado, aromático, doce, não excessivamente doce, mas um doce cercado de especiarias. Começa a aparecer esse lado da canela, esse lado do açafrão que vai unir com essa parte de couro. Tenha sempre em mente que esse perfume traz uma base muito interessante com cheiro de couro, mas um couro tranquilíssimo. Para mim é um couro que não traz nenhum desafio. Esse perfume, aliás, para mim não tem um desafio, né, que poderia ser quando a gente bate o olho nessa penca aí de notas da pirâmide olfativa. E o fundo, bastante notas amadeiradas, como vocês veem aí, e essas notas são variadas, né? Patchouli, tem a nota incensada ali também, nota ambarada, traz o tabaco, bem interessante também, nada tão notável. Aliás,
É um perfume que, para mim, ele não tem nenhuma nota de grande destaque. Talvez essa parte aí, esse acorde que traz, que sempre lembra o couro. Um couro amadeirado especiado. Pode pensar nesse perfume como algo assim, couro amadeirado especiado. Mas nada aqui, como eu estava dizendo, nada se sobressai assim. Não é do tipo assim, esse perfume é couro puro, esse perfume é açafrão puro, esse perfume é canela, né, no último volume. Não, para mim, esse perfume trouxe o que há de bom em muitas das melhores fragrâncias, que é a capacidade de deixar tudo equilibrado, né, de nada assim tentar ganhar holofote mais do que outra coisa. Pelo menos eu percebo o Safran assim. Um perfume que tem frescor, tem doçura, especiarias, couro, resinas, incenso, madeiras, ufa. Por alguma razão, alguma coisa, algum detalhe, algum acorde me fez lembrar. O Essencial Safran me trouxe um pouco desse perfume aqui, ó, só para deixar aqui como referência. No meu olfato, tá, gente? Alguém pode achar absurdo, mas não. Perfumes têm como referência outros. Isso aqui não estou dizendo que um copiou o outro, nada disso, né? Estou dizendo que alguma coisa no Safran, talvez uma parte ambarada, madeirada, parte dele me trouxe a lembrança do Senhor, ou Segno de Avon, que para mim é um perfumão, viu, gente? Tá lá na linha Avon, na casa Avon, e tem outros flankers também bem interessantes, mas para mim continua sendo um dos mais interessantes. Bom, o vídeo não é sobre ele, mas trouxe aqui como uma pequena referência, tá? Não entenda como totalidade, mas me fez lembrar também esse perfume. Safran é um perfume que traz uma performance muito boa, não há o que reclamar. Para mim, ele tem uma longevidade muito boa, né? Até hoje nos meus testes foram cerca de 9 horas, fica sempre nessa média aí. Projeção ali dentro de, vou imaginar aqui umas 2 horas, tem uma projeção mediana, no sentido assim de alcance, também é algo que eu estou imaginando. Então é um perfume que ele traz boa performance, longevidade, projeção. Eu diria também que é um perfume que, mesmo trazendo essa ideia de peso, essa ideia de receita árabe, ele de fato não tem esse peso que aparece na nossa imaginação, para mim não tem. É um perfume que ele traz frescor, traz o frutado e, diferente de outros perfumes que poderiam ter essa mesma pirâmide olfativa, ou boa parte dela, ele não traz nada com muita intensidade, o que torna ele, para mim, um perfume, entre aspas, com aquela ideia de versatilidade. Ele não é um perfume, claro, quando a gente pensa em versatilidade, muita gente já fica engessada naquela parte de serve para qualquer situação. Não. Mas ele é um perfume que eu acredito que, com dosagens reguladas, você consegue usar ele muito mais do que outros perfumes que encostam nessa proposta mais árabe. O Oud, por exemplo, a linha Oud, ela tem uma densidade muito maior, principalmente o nosso querido Oud tradicional. Então, se pensar no Oud como longevidade, projeção, esse perfume fica atrás. Mas o ficar atrás não interprete como um perfume apagado de forma alguma. Um perfume que tem presença e tem essa versatilidade bem relativa. Das vezes que eu digo que não precisa ir muito longe, no sentido de ter que ficar comprando ou ficar preso em perfumes importados, não é uma necessidade. Algumas pessoas ficam um pouco, digamos assim, chateadas, mordidas, né, como dizem, o que é uma bobagem, né? Muito provavelmente pessoas que pensam radicalmente nisso, que todo perfume nacional não presta, eu acho que está com uma mente muito limitada. Quer dizer, então, que qualquer porcaria que alguém trouxer lá de fora vale mais do que qualquer perfume nacional aqui do Brasil. Eu acho que não. Não! Mas ele está, sem ter que fazer uma comparação direta, ele está, sim, no nível de grandes perfumes. Aí não interessa se é de fora, não interessa se é daqui. É um perfume que vem com qualidade, tá? Prestem atenção, é um perfume que vem com qualidade, assim como eu considero o Essencial Único, com muita qualidade. A linha Oud também é uma linha bem diferenciada, com muita qualidade. Esse vem com esse mesmo nível de qualidade. Então aqui você tem um perfume que pode ser considerado complexo, pode ser considerado um perfume que mais do mesmo, né? Mas isso é mais no sentido, a questão de mais do mesmo está mais para pessoas que estão, como nós aqui, acostumados a estar por dentro de perfumaria.
não só árabe, né, mas inclusive árabe, pessoas que já conhecem, já expandiu seu leque de opções. Agora, se você imaginar alguém que está mais preso, né, de alguma forma está mais limitado a perfumes da marca Natura, mesmo Boticário, aqui você tem uma inovação de certa forma. Não chega a ser tão diferente de uma produção igual a Essencial Único, mas aqui você tem mais uma opção de um perfume exclusivo, gostoso, e volto a falar da qualidade. Minha percepção de qualidade, apesar disso ser bastante subjetivo, tá toda aqui dentro. Gostei demais, eu recomendo, tá? Vou até deixar um link aqui que o YouTube permite. Vou deixar aqui, se vocês quiserem experimentar, se vocês já decidiram, melhor dizendo, comprar o Safran, através deste link, tá bom? Recomendo que pelo menos conheçam Essencial Safran. Tá bom. E é isso, esse é meu breve resumo, ou não tão breve assim, sobre Essencial Safran, perfumaço, tá bom, gente? E vou agradecer a quem chegou até este ponto do vídeo, tá bom? Deixa seu like, comenta aqui, participa aqui com a gente. E um forte abraço e até o nosso próximo encontro.